Vamos pra cima, porco! Hoje eu vim te apoiar. Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um React aqui no canal. Palmeiras 3, River Plate 1. Palmeiras está na semifinal da Libertadores da América. Jogou um jogo ali com muita raça na alma, com garra, com raça, lutando do primeiro ao último minuto. Como eu tinha comentado com vocês mais cedo, o River Plate dificultou as coisas pra gente, acabou saindo na frente de virada 3-1. No agregado, o River Plate tomou 5-2 do Palmeiras, tomaram uma coça e bora aqui ver um pós-jogo. E amanhã vocês podem ter certeza que estaremos atrás de muitas coisas aí, dos secadores, da imprensa argentina. Aquela moça falou, tava com medo de tomar uma traulitada do Palmeiras e tomaram de virada. E o árbitro captou o jogo hoje, hein? Meu Deus do céu. Bora lá para mais um react. Lembrando, deixa o seu like que ajuda muito, se inscreva no canal. É um incentivo muito grande pra gente, você vai receber todos os reacts. E do lado dos comentários, deixa seu comentário, como é que você ficou no jogo, tudo. Tem o hypar, se você puder hypar ajuda demais. E bora lá para mais um react aqui no canal. Troca de passes, Verdão classificado. Vamos! Terminou agora no Allianz Parque em São O Paulo. River é Palmeiras freguês. venceu novamente o River Plate 3-1 e está na semifinal da Libertadores. Um jogo muito truncado, um jogo muito brigado, com uma arbitragem péssima do Mastonto, um treinador, um árbitro uruguaio. Vamos falar muito sobre isso. Paulo César de Oliveira estará aqui no Troca de Passes para a gente conversar sobre as questões de arbitragem. Teve questão também no jogo do Vasco, a vitória por 3-1 sobre o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado. Também nesta noite, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Grêmio e Botafogo empataram pelo placar de 1-1, também pelo Brasileirão. E para fechar, o Atlético Mineiro venceu o Bolívar por 1-0 pela Copa Sul-Americana e avançou. Com isso, é o único brasileiro na semifinal da competição sul-americana, certo? Estou aqui com Beli Soares, com Alex e com vocês aí de casa. Anote aqui, ó. Hashtag troca de passes. Vão lá no X do Twitter, você torcedor do Palmeiras que está ligado aqui no Troca depois de ver o jogo. Mandem as suas mensagens, o que você achou desse jogo duríssimo. Ô galera, agora vou ser sincero aqui antes de começar a análise do pessoal aqui. Que jogo tenso, hein? Nossa, e no primeiro tempo? E o nervosismo? Tomar um gol com 7 minutos de jogo? Isso é louco. Próxima vida não vou gostar de futebol não. Deixa... É muito doido isso aqui, mas... Contra o River e que levou o Palmeiras à semifinal em mais uma. Em 5 anos de Abel Ferreira, é a 4ª vez que o Palmeiras chega com ele à semifinal da Libertadores, um retrospecto incrível. Beli, não foi assim um jogo espetacular do ponto de vista técnico, mas um jogo muito com cara de Libertadores nessa noite lá em São Paulo. Não, Beli, bem-vinda. Tudo bem, Felipe? Tudo Uma jóia. boa noite pra você, pro Alex, pra galera de casa que tá acompanhando a gente. Se tem um jogo de Libertadores pra gente apontar nesse mata-mata, foi esse Palmeiras e River, né? A vantagem construída pelo Palmeiras no primeiro jogo foi uma vantagem importante, sim, que poderia ter sido maior, mas o Palmeiras sai do Monumental de Núñez com apenas, vamos dizer assim, um gol de vantagem. A gente teve a impressão no começo aqui desse segundo jogo que o River ia engatar, que o River ia incomodar. Chegou a incomodar o Palmeiras durante boa parte do primeiro tempo, inclusive acho que foi melhor do que o Palmeiras, mas no segundo tempo o Palmeiras entrou no jogo. Acho que o River, por fazer o gol muito cedo, por marcar o gol muito cedo, acabou tirando um pouco o Palmeiras ali do eixo, mas depois de 45 minutos parecia que a casa estava novamente organizada e o Palmeiras soube disputar. Não necessariamente fazer uma exibição brilhante, um jogo fantástico. Não, foi jogo de Libertadores. Copa não se joga, né? Se vence. E o Palmeiras jogou hoje, venceu, o que é mais importante, entrou no jogo dos caras e se classifica de forma... Quando ela fala de entrar no jogo dos caras, é porque os caras estavam provocando ali, tudo, fazendo cera, né? Consegue o gol muito cedo o River. Fizeram cera, caíram, o Salas caiu 13 vezes, o Galopo enrolou, atrapalhou o Everton, tudo. E depois que o Palmeiras manteve a cabeça no lugar até, mais ou menos, né?
O Everton, por exemplo, foi empurrar o Galo, tomou cartão amarelo. Segundo tempo, o Everton, no primeiro tempo, né, o Vitor Roque provocando também o Montiel. Quando a gente faz 1-1, logo no começo do segundo tempo, a gente começa a meio que cair, começa a meio que provocar os jogadores argentinos e eles perdem a cabeça. O Acunha vai lá, toma um cartão amarelo. Naquela bola que o Vitor Roque chuta pra fora, o Acunha toma cartão amarelo. Depois ele vai lá, derruba o Facundo, toma outro cartão, apesar que ele seria expulso ali, com certeza, porque era o último homem. Mas o Palmeiras conseguiu, dentro do possível, não perder a cabeça num confronto desse, porque, e com o juiz daquele, né, invertendo falta toda hora, é muito difícil de jogar também. Forma muito, mas muito merecida. É isso, um jogo duríssimo, né, Alex? O primeiro tempo ficou encruado, né? O gol do River acho que mexeu com os ânimos dos jogadores dentro de campo. O Palmeiras, ao contrário do que fez com o próprio River lá na Argentina, no primeiro tempo, né? Quando amassou o River, pressionou muito. O River estava desesperado, sem saber o que fazia ali. No segundo tempo, as coisas se equilibram um pouco mais. O River toma as rédeas do jogo, mas ainda sem incomodar tanto assim o Everton. Hoje foi o Palmeiras, que não ficou encurralado, mas não conseguia fazer o seu jogo andar. O River foi perigoso, o ambiente do estádio mudou completamente, né? Virou um ambiente de preocupação, porque naquela altura o jogo iria para pênaltis, mas o gol no começo do segundo tempo, tenho a impressão que foi o fator decisivo e que realmente mudou novamente o estádio pro lado do Palmeiras e o time foi encontrando os nervos ao longo do jogo. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Belli, todo mundo que está em casa. O River, ele tirou qualquer conforto que o Palmeiras poderia ter, emocional, por causa do resultado e da maneira que ele veio marcar, né? Ele não deixou o Palmeiras se impor em momento nenhum, pelo contrário, ele que se impôs. Então esse primeiro tempo, ou até o gol que o Palmeiras fez, um belo cruzamento, né? De novo que vem lá do Piquerez, depois ele pega esse controle realmente, porque o jogo daí ele muda de mão de novo, né? Porque o primeiro gol estava empatado, o River ele tem seus limites, né? Como time, produzindo, o Palmeiras é melhor time e até o placar agregado igual favoreceu bastante essa situação. Ia lá, matava a jogada, picotou o jogo, podia ficar um jogo de bola aérea, o Palmeiras vinha, ele marcava bem, tentava e conseguia às vezes algum contra-ataque. O Armani fez 2 ou 3 defesas já no primeiro tempo boa e depois também, até inclusive no gol. E aí depois o Palmeiras ele teve um pouco mais de consciência, que esse time do Abel é impressionante, né, cara? Ele consegue lidar com essa questão de melhorar ou piorar no jogo, né, cara? Tá perdendo, ganhar, ou ao contrário, não é à toa que é um time vencedor e os números falam por si só e o Palmeiras passa com mérito, né? É isso, e não foi fácil controlar os nervos num jogo como esse, né? Porque a arbitragem do senhor Andrés Matonte do Uruguai foi péssima, mas péssima em todos os sentidos. O critério dele, ele mudou as regras do jogo hoje, nenhuma falta era falta, né? Ele deixou o pau comer sem interferir. Depois, o Acunha no segundo tempo era para ter sido expulso. Verdade. Ele dá uma cabeçada no M. Martínez, né? Primeiro ele empurra o Vitor Roque, e aí ele dá uma cabeçada no M. Martínez, que estava no banco de reservas, né? Vai reclamar ali depois do empurrão do Vitor Roque. Ele dá uma cabeçada no jogador do Palmeiras e depois pisa no Emiliano Martínez no chão, né? E em tempos de VAR, você ainda né, em tempos que a gente não tivesse VAR, o árbitro em campo de repente faz uma vista grossa, não vê direito e tal, ok. Em tempos de VAR é inadmissível um jogador não ser expulso depois de um lance como esse. E ainda vimos... E isso aí também é responsabilidade do árbitro do VAR, né? Que além desse árbitro de campo ser péssimo e, né, parece mal intencionado, como é que o juiz do VAR vê o cara dando uma cabeçada e um pisão e não chama? Que o árbitro de campo pode dizer que, vamos dizer que ele não viu, tá? Vamos dizer, pode ter sido. Acho difícil, mas vamos dizer que ele não viu. Como é que o árbitro do VAR não chama? Se ele tem todas as câmeras. Aí a gente já sabe qual era a intenção da arbitragem hoje, mas não deu certo. Os jogadores do River, indo ao final do jogo, protestar veementemente contra a arbitragem. Futebol sul-americano, né, é uma maluquice difícil de entender, né, Beli? Assim, foi um jogo nervoso, né? Foi um jogo tenso, foi um jogo onde o River começou melhor, depois o Palmeiras parece ter assumido mais o controle da situação, mas a gente sabe que nesse tipo de partida, né, são 90 minutos,
qualquer coisa pode acontecer, uma expulsão aqui, um cartão amarelo ali, podem condicionar o resto do jogo. E talvez até mesmo a intenção do River Plate nesse excesso de imprudência, né? Excesso de imprudência, nesse excesso de energia dispensada em alguns lances de forma desnecessária, isso pode ter pesado nesse sentido, né? Porque viram ali que na bola a situação estava um pouco complicada. A gente vê muito isso acontecer no futebol sul-americano, de modo geral, no futebol brasileiro também. Quando a situação na bola, no jogo jogado, ela não se mostra favorável a um dos lados, a tendência é que o lado que está se vendo numa situação um pouco mais perigosa, um pouco mais desconfortável, tente que zumbar o jogo, né? Tente amarrar o jogo, tente mexer com os ânimos. Eu acho que a ideia do River acabou sendo essa. O árbitro deixou correr demais, concordo com você. Acho que esse jogo era um jogo passível de mais punições, cartões amarelos, cartões vermelhos também, por que não? Mas a gente vê esse padrão aqui na América do Sul, principalmente nesse tipo de circunstância, quando a equipe mais fraca, que hoje era o River Plate, se vê numa situação de desconforto e tenta tirar o rumo ali da partida por outros meios que não no jogo jogado. Agora, era um jogo muito fácil de perder a cabeça, né, Alex? Muito fácil. Imagino o controle emocional que os jogadores do Palmeiras, especialmente, precisaram ter durante o jogo, né? Porque para você ali, num lance nervoso, com o árbitro te prejudicando, você dar um pontapé em alguém, reagir a algum lance mais brusco, né? E isso estava acontecendo com frequência ao longo do jogo, e acabar sendo expulso, né? O Bruno Fux, por exemplo, tomou um cartão amarelo antes de entrar em campo, né? Ele já entra amarelado. É algo que precisa de muito controle, né? Sempre precisou e vai seguir precisando, né? Porque, independente de você pensar, imaginar que tenha má fé ou não, você pode encontrar um árbitro que vai estar num dia ruim também. Ele é ser humano e pode errar. Ou porque ele é ruim ou porque está realmente num dia ruim. E a gente vive uma gangorra muito grande, né, da arbitragem, né? Que às vezes vai tudo muito certo, às vezes vai tudo muito errado, e não é só aqui no Brasil, né? Então isso... Normalmente mais errado do que certo, né, Alex? E aí você precisa realmente muito bem preparado para você não depender da arbitragem, tá muito bem preparado para não esperar um puxão, uma ação do VAR, o bandeirinha levantando um impedimento, alguma coisa, porque tudo isso afeta muito o emocional. Se afetou o emocional para você retomar, é muito complicado. Em outros esportes você vê muito mais o trash talk, né? De você ficar no futebol, mas tem diminuído até por causa de algumas coisas. De câmeras e tudo. Então você tem que estar bem atento, porque o jogo desse jeito... quando um time que é inferior tem dificuldade para construir ou reconstruir igual o River, isso vai te incomodando, cara. Durante 45 minutos esteve no controle do River, né? Então acho que o River, ao passo que o River tornou o jogo do Palmeiras nervoso nos 45 minutos iniciais, o Palmeiras conseguiu tomar esse controle e jogar o nervosismo pro lado de lá. A arbitragem boa. Tem muito pelo gol, né, velho? No comecinho do segundo tempo, o gol do Palmeiras deu uma acalmada no nada time, que né, um gol... situação. E enervou muito resolve, os argentinos, né? Os argentinos não conseguiram recuperar o controle do jogo mais em nenhum momento na segunda parte. Por outro lado, o gol do River tornou o jogo do Palmeiras muito nervoso também. Um gol marcado no começo do jogo. Então, assim, o veneno que bateu lá, bateu cá, né? Agora, a arbitragem boa é a arbitragem que a gente não precisa falar sobre. Arbitragem boa é arbitragem coadjuvante. Nesse jogo, a gente viu um árbitro muito protagonista. Muito protagonista. Só que a gente tem aquele negócio que a gente fala sempre. Os jogadores não fazem nada para ajudar uma boa arbitragem também. Tem isso. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o jogo do Vasco. Né? O Vasco venceu o ninguém Bahia quer por saber 3-1 isso aí, pelo não. Campeonato Brasileiro com uma arbitragem péssima. Péssima. Então, foi uma noite terrível para os árbitros, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Agora, queria falar sobre algo que acho que é impressionante nesse time do Palmeiras, que é a resiliência, né? Porque esse time, num mau momento, como foi o primeiro tempo do Palmeiras foi ruim, foi difícil. Eu acho que ali, o palmeirense que estava no estádio, os próprios jogadores dentro de campo, imaginam que tenham sentido que a classificação tivesse ameaçada, né? Porque naquela altura o confronto estava empatado, né? Com a vitória parcial do River pelo placar de 1-0, as coisas não andavam para o Palmeiras dentro do jogo, mas o Palmeiras conseguiu se reerguer no segundo tempo, emocionalmente voltar para o jogo, e aí sim, mesmo igualando na disposição, né? Na briga, na intensidade do jogo, conseguiu fazer com que a estratégia do Abel na segunda etapa e a qualidade técnica superior do Palmeiras prevalecessem sobre o time argentino, que correu muito hoje.
Correu. Foi valente. Acho que competiu bem o River, né? Assim, até... Valorizou bem, acho. O River Plate não é um time tão ruim assim. É um time aguerrido, é um time que tem espírito, sabe jogar Libertadores, caso não tenha chegado, porque realmente acho que os brasileiros são superiores a eles. Mas eles conseguiram dificultar o jogo aqui. Fizeram o gol, né? Começaram aquela catimba, aquelas provocações. E o River Plate é um time tradicional de Libertadores. E aquele negócio, nem sempre na Libertadores ganha o melhor time. Pra falar a verdade, nem sempre o melhor ganha mesmo, né? Porque ano passado, por exemplo, a gente perdeu pro Botafogo, perdeu pro campeão, beleza. Mas pega o Flamengo, perdeu pro Olímpia. Ano retrasado, né? Ano passado perdeu pro Peñarol. Depois foi atropelado pelo Botafogo. Então você tem que ter cabeça no lugar. Se você não tem cabeça no lugar e consegue em algum momento acordar no jogo e mostrar seu futebol, você pode ser eliminado por uma equipe inferior tranquilamente. Acho que é a passagem do Palmeiras. Né? Acho que foi isso, acho que mais ou menos por aí. Competiu bem, não tô falando aqui dos momentos de cabeça perdida, não, né? Porque realmente foi um River bem nervoso. Mas foi um River que conseguiu, de certa forma, tirar um pouco o Palmeiras do eixo. É difícil você tirar o Palmeiras do eixo por 90 minutos. Mas durante 45 minutos, o River conseguiu... Não só ele, o juiz também desestabilizou bastante, né? Com as inversões dele, a falta de critério absurda, as faltas que ele não dá pro Palmeiras. Vergonhoso. Desestabilizar a equipe do Abel Ferreira. E aí, trazendo até uma curiosidade, né? Porque o Abel Ferreira, ele mexe 5 vezes e ele coloca os mesmos 5 jogadores que ele coloca no primeiro jogo. Né? Ele coloca Alan, Emiliano Martínez, Veiga, Fux e Facundo Torres no primeiro jogo e no segundo. Não repete as substituições, mas repete os jogadores que entram. E isso mostra também a confiança que o técnico português e o conhecimento... terminou mal o jogo, esse aqui deu o efeito... Exato. O conhecimento que ele tem em cima desse elenco. Nesse caso, né, ele acaba perdendo o Gustavo Gomes por uma contusão, né? Aparentemente um problema na vista, né, numa dividida com um jogador do River, né, ele acaba pedindo a substituição, e aí o Fux acaba entrando no lugar do Gomes, que não é normal o Gomes sair, né? Tava bem no jogo, como, aliás, quase sempre é. Né? Ele tomando cartão lá no início, fica sobre isso. E foi a falta que gerou o gol do River Plate. O Gustavo Gomes faz ele tomou o cartão ali, eu não lembro, acho que não. Da equipe do River Plate. Agora, o que vocês acham que deu errado na escalação, né, no primeiro tempo do Palmeiras? Porque eu, pelo menos, senti o Palmeiras muito distante, jogadores distantes dentro do campo, não houve muita aproximação, troca de passes, muitos erros técnicos, muitas vezes forçados, até pela marcação muito próxima, né, do River. Achei que o Palmeiras conseguiu pouco ter a bola numa zona onde ele fica mais confortável. Achei que o Andréas Pereira e o Felipe Anderson participando muito pouco. Muito marcado, né? E achei que o meio-campo do Palmeiras ficou pouco povoado porque o Galhardo entrou com 5 no meio, né? Então ficou só o Salas de atacante e o River Plate conseguia fazer superioridade numérica e uma marcação muito forte. E uma marcação física muito forte. Tanto é que no segundo tempo eles cansaram, porque não tem como manter aquilo. Por que você acha, Alex, que o primeiro tempo foi tão difícil? É claro que o gol complica, né? Um gol de saída transforma o ambiente e às vezes o que você planejou para início de jogo já precisa ser alterado. Mas o primeiro tempo do Palmeiras foi de muita dificuldade. Emocionalmente ele já toma um susto ali, realmente você já vem aquele medo, né, de perder, que ele é natural também, né? Só que foi passando o tempo, o encaixe dessa marcação por essas beiradas, justamente com esses jogadores e os dois atacantes, o River ele deixava realmente como se fosse de mano. Então, muitas das vezes que o Flaco saía para flutuar, o atacante vinha com ele. Se ele não fosse ganhar a bola, ele fazia falta. Então, ele foi muito efetivo, o River, nesse sentido. Com o ataque, ficava realmente o Salas com os dois... Que jogador, hein? Jogador chato, Nossa, cara. Ele dá trabalho. Deve ser muito complicado jogar contra, marcar um cara desse. Que desespero. Dá trabalho. Então, muitas vezes que teve em 2 linhas de 4, o River ele conseguiu marcar bem. E esse cara de dentro, ele não identificava em alguém, em algum momento. Se saísse para a beirada, ele vinha e ficava bem posicionado. Só que a hora que o River encaixou essas marcações, ele não deixou o Palmeiras realmente sentir conforto nenhum. Então, às vezes acontece de você ser muito bem marcado, que foi o que aconteceu. Daí, você faz o gol e você consegue estar pressionando. E quem está com a bola, quem está começando essa saída com o Aníbal vindo ou por dentro ou pela beirada para fazer de 3, a hora que você olha, o time está muito bem marcado. Então, começou a fazer muita bola longa, para ver se o jogo ia aconchegando de alguma maneira. E o River, ele seguiu sendo efetivo. Para mim, o que mais pegou acabou sendo isso. Lógico, mesmo que não tivesse sido feito o gol,
a maneira estratégica e a execução defensiva sem a bola do River foi o que tirou qualquer conforto do Palmeiras para gerar algo que o Palmeiras de repente não estava nem esperando, e ele não conseguiu se reencontrar, porque às vezes vai passando, você muda a coisa, você ganha um duelo aqui, mas o Palmeiras não ganhou quase nenhum duelo. E eu estava imaginando, né, a gente conversava ontem aqui, eu, você e Mansur, Alex, sobre qual talvez fosse a estratégia do Abel para início, né? Porque ele começa o jogo ganhando, né? Ele tem a vantagem. Se acabasse 0-0, ele se classificaria. Galera, eu acho que o fundamental desse confronto foi ganhar na Argentina, ganhar lá com 83 mil pessoas. Já pensaram se esse jogo tivesse empatado, o River Plate tivesse feito 1-0 aqui, eles ganhando de 1-0 e virar o primeiro tempo. Nós teríamos que virar a partida para conseguir entrar, para ter a vaga na semifinal, e ganhar na Argentina jogando o que a gente jogou foi primordial. No primeiro tempo nós não jogamos um grande futebol, o juizão atrapalhou bastante, mas no segundo tempo o time veio com outra postura, avançou as linhas, marcou mais forte, começou a ganhar um pouco mais a segunda bola, que no primeiro a gente não ganhou, e conseguimos o gol com o Vitor Roque. Aí dali pra frente sofremos um pouquinho. Destacar o Everton, grande partida, Bruno Fux, Murilo muito bem, Piqueires muito bem, o Kelvin achei que foi um pouco abaixo, o Joanibo errou uma bola lá, uma saída de bola grande, mas foi bem no jogo. O Evangelista muito bem, o Andrés eu já achei mais apagado, o Felipe Andes tentou se movimentar dentro do possível, e Lopes e Vitor Roque, que jogadores e goleadores. Depois que o Abel colocou os dois juntos aí, o Vitor Roque tem 9 gols, o Flaco tem 8, alguma coisa assim. Incrível o que esses caras estão fazendo, e o Palmeiras está na semi. E você, que ficou secando, você rival, passa na próxima, porque não deu dessa vez. Tamo junto, galera, vamos pra cima, porco, avante palestra, é nóis!